recebendo no teu interior, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que essa palavra que eu vou ministrar, ela vai ser muito rápida na fala, mas ela vai ser muito profunda, vai produzir algo muito grande na tua vida. Então eu gostaria que nós pudéssemos ficar muito focados com aquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida nessa tarde. Muitas vezes nós perdemos, às vezes nós perdemos uma palavra, nós perdemos um toque, nós perdemos um sinal, e nós perdemos mais do que isso, porque nós perdemos a presença de Deus. Nós deixamos nos envolver com tantas distrações, com tantas coisas, e nós perdemos o fluir de Deus. Então eu quero ministrar em cima de um texto que você já deve ter ouvido, já conheceu, já leu talvez, enfim, ou não, mas é em cima de Ezequiel 47, e o tema dessa palavra é o poder de viver em águas profundas. O poder de viver em águas profundas. Ezequiel, queridos, em Ezequiel nós sabemos que Ezequiel, ele era um homem de Deus. Em um determinado momento da vida dele, ele estava ali entre os exilados, e ele foi tocado, ele foi ali, uma unção tomou ele, e ele foi levado em visão. Ezequiel 42 diz assim: em visões de Deus, ele me levou. Ele quem? O anjo, levou a Israel, e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham aparência de uma cidade. Ezequiel foi levado para um lugar alto, porque Deus queria falar algo com Ezequiel. Esse algo que Deus queria falar com Ezequiel era algo profético, era algo que ele estava falando naquele momento, mas que na verdade iria acontecer muitos anos depois. Muitos anos depois. Nós precisamos resgatar na igreja, queridos, a unção profética. Nós precisamos resgatar nos nossos cultos a unção profética. E eu creio, queridos, que esse texto, ele é totalmente profético. Eu quero que você preste bem atenção. É um texto um pouco longo, mas eu preciso ler. Eu preciso para que você se contextualize naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ezequiel 47, de 1 a 12. Vamos ler juntos. Diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então levou-me para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, ou seja, a água é curada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em Iglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados.
serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Queridos, esse texto é longo e talvez você não tenha pegado todos os detalhes dele, mas eu quero contextualizar aqui para facilitar o seu entendimento. Ezequiel teve uma visão, ele foi levado em visão para um lugar alto. Esse lugar alto mostrava para ele um lugar aonde algo acontecia. E esse lugar aonde algo acontecia era o Mar Morto. Ele estava no alto vendo ali, tendo aquela visão, e ele estava tendo uma visão de que algo aconteceria no futuro. E ali o homem, ele se refere ao homem, ele fala de que o homem levou ele para um lugar alto e ele começou a ter uma visão de um mar, de um lugar, aonde as águas eram salgadas, as águas eram paradas, mas que haveria um tempo onde aquelas águas seriam curadas, seriam saradas, seriam saneadas. E só para você entender, a visão que ele teve, fala do Mar Morto. O Mar Morto hoje ele existe. Essa visão foi há muitos anos. Quando aconteceu essa visão, o Mar Morto, ele na verdade, ele é um lugar baixo, muito baixo. A água que vem do mar grande, que eles chamam do Mediterrâneo, deságua no Mar Morto, mas do Mar Morto não tem saída, a água não consegue sair de lá, ela fica naquele lugar. O calor evapora a água e o sal vai se condensando, vai ficando condensado, vai ficando naquele lugar. Hoje já estão proibindo o acesso a esse lugar. Mas muito antes, as pessoas poderiam ter acesso, até andar sobre o mar e não afundar, porque era tanto sal. E aí Ezequiel fala que, na visão que ele teve, que algo estava acontecendo, aonde nas margens desse rio, haveriam frutos. Ele diz que haveriam peixes. E é interessante, queridos, que tem acontecido lá no Mar Morto, dois fenômenos. O primeiro fenômeno é que, porque a água que vem do Mediterrâneo, ela é uma água salgada. A única forma da água do Mar Morto receber cura, é se ele receber água doce. E era uma região muito seca, uma região onde que não chovia, mas agora, nesses últimos anos, tem chovido nessa região. As montanhas, chove nas montanhas e a água desce, encontrando as águas salgadas do Mar Morto. Essas águas da chuva, que vêm dos montes, elas descem, encontram água salgada e traz cura para o Mar Morto, traz cura para essas águas. E tem acontecido um segundo fenômeno lá, que é muito interessante, aonde estão se abrindo vários buracos, mas buracos enormes, diâmetros enormes, e está acontecendo um fenômeno poderoso naquele lugar, aonde as águas estão brotando, águas doces estão brotando, existem várias bacias, vários buracos lá com água doce, brotando naquele lugar. São os dois fenômenos trazendo cura para o Mar Morto. Queridos, sabe por que tem acontecido isso lá? Nós lemos aqui no 12: as árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário, ou seja, essa água que vem das montanhas, é poder de Deus. Essa água que está brotando aqui, é poder de Deus.
E o Mar Morto está começando a ser um mar vivo, está começando a entrar na profecia. E hoje, se você for lá, você vai poder ver peixes, e você vai poder ver árvores crescendo nessa região. A profecia de Ezequiel se cumprindo. Só que esse texto, queridos, ele tem uma ligação com o Novo Testamento. Quando Jesus diz que se nós crescêssemos, do nosso interior fluiriam rios de água viva. E eu quero fazer aqui um paralelo. Você vai entender a importância de nós como pessoas sermos curados, sermos sarados. Porque talvez você está aqui nessa tarde, você não é de fato um mar, mas você é um rio. Talvez você não entende isso, mas você vai entender. Você é um rio. A Bíblia garante isso, eu vou mostrar isso para você. Agora, antes de nós chegarmos lá, vamos entender algumas coisas. O que foi que matou o Mar Morto? O que foi que destruiu o Mar Morto? Como eu disse, uma das razões é que ele está num lugar baixo e não tem para onde a água ir. Essa é uma das razões. Mas o Mar Morto está situado geograficamente na região de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi atingida pelo fogo de Deus, porque havia muito problema, muito pecado, muita pornografia, muita coisa errada nesse tempo, e Deus veio com um juízo sobre Sodoma e Gomorra, e aquele fogo destruiu tudo, inclusive o Mar Morto. Ou seja, aquelas águas que já não tinham como sair, acabaram de morrer. Talvez nós estamos aqui, queridos, e podemos fazer um comparativo das nossas vidas. Será que nós não somos homens e mulheres que somos chamados pela Bíblia, a Bíblia fala que dentro de nós há um rio, mas será que esse rio ele está vivo ou ele está morto? Quantas áreas das nossas vidas nós estamos apenas sobrevivendo? E aqui eu quero fazer um rápido bate-bola com você aqui. Ezequiel fala que existia um homem, e esse homem, ele foi medindo, ele mediu 500 metros, depois ele mediu mais 500, e ele mediu mais 500 e mais 500. Na primeira medida ele falou que as águas davam nos tornozelos, águas nos tornozelos. Queridos, o que isso tem a ver com a nossa vida? Muitos de nós somos chamados para mergulharmos fundo na presença de Deus, mas nós não queremos sair do raso. A nossa vida de oração é uma vida de oração muito, talvez, muito de qualquer jeito. Eu tenho convicção que nos dias de hoje nós não temos mais tempo, talvez, de ficar lá orando 2, 3, 4 horas. Talvez não vou exigir isso de você. Mas quem sabe, querido, você vai começar a gerar vida, aonde a morte, se você orar pelo menos 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, 5 minutos por dia, o nosso nível é o nível dos tornozelos. Quantos de nós somos como, eu lembro anos, quando levava os meus filhos na praia e nós molhávamos os pés deles nas águas lá do mar. E criança tem um certo medo de água, de mar, no primeiro momento, até se familiarizando. Mas quantos de nós somos como crianças, às vezes? O nível raso, muitas vezes nos coloca numa posição de colocarmos culpa em tudo e em todos. A nossa vida financeira não anda bem, está morta, talvez nós colocamos a culpa no governo. A nossa vida conjugal não está bem, nós colocamos a culpa, sei lá em quem, no pastor que fez o seu casamento, e nós vamos encontrando culpados. A sua vida profissional talvez não anda bem,
e você quer encontrar um responsável, talvez seu chefe, talvez seu patrão, ou a economia que te colocou nessa condição. Mas queridos, há um nível aonde nós vamos enxergar muito mais além, muito mais longe. Precisamos de cura na alma, no físico, no espírito. Nós precisamos ser curados, queridos. Aí ele fala de um outro nível, o nível dos joelhos. Quantos de nós, devido às necessidades do nosso dia, da nossa vida, permitimos que as águas cheguem até os joelhos? Mas nós não queremos profundidade, nós não queremos mergulhar, porque mergulhar vai nos levar para um compromisso, vai nos levar para sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, o meu desafio para você nessa noite não é você mergulhar na igreja, não é você mergulhar no ministério, não é você mergulhar em um ambiente de trabalho, mesmo que seja dentro da igreja, e talvez ter a convicção de que está tudo indo bem, porque tem tantas pessoas que estão doentes emocionalmente, e trabalhando em tantos lugares, não só do contexto de igreja, mas tantos lugares, precisando de cura, morte espiritual, há um mar dentro dela morto, precisando das águas curadoras, das águas que saram, que curam, e essa pessoa não experimenta essa mudança. Ou quantas vezes nós queremos avançar um pouco mais, as águas dão na cintura, o nível médio. O que é o nível médio na nossa vida pessoal, por exemplo? Um casamento mais ou menos, uma profissão mais ou menos, vamos ter filhos mais ou menos, vamos para a igreja mais ou menos, vamos ser bons profissionais mais ou menos. Nós estamos vendo um grande índice de desempregados hoje, mas eu quero dizer uma coisa, conversando com empresários, homens de Deus também, eles falam que olha, está difícil de achar profissionais, porque o pessoal faz tudo mais ou menos, não tem, a pessoa é mediana, a pessoa não quer experimentar o melhor. Se eu sou um pai, eu vou ser um pai mais ou menos, se eu sou um filho, eu vou ser um filho mais ou menos. Uma hora, porque quando você está dentro do rio ou do mar, e você deixa as águas bater na cintura, você experimenta, ora a água sobe, ora ela desce. Um dia eu decido ser um bom pastor, no outro dia eu sou um pastor mais ou menos. Antigamente os pastores oravam, tinham tempo com Deus, gastavam tempo em oração, mas hoje em dia talvez não é tão moderno, como nós não oramos tanto. Eu ainda sou a moda antiga, queridos, espero que isso se conserve, porque nós não podemos aceitar sermos mais ou menos. Se você vai fazer algo, faça o melhor. Se você vai ser um marido, seja o melhor. Se você vai trabalhar, faça o melhor. Se você vai construir, construa o melhor. Mas nós aceitamos ser mais ou menos, águas nas cinturas. E por último, eu creio que esse é o lugar aonde eu e você precisamos estar, que é no rio de Deus, nadando no rio de Deus. Amém, queridos? Agora veja bem, todos nós precisamos experimentar um progresso nas nossas vidas. Precisamos. Eu não posso ser o mesmo Cleiton de ontem, eu não posso ser o mesmo pastor de ontem, eu não posso ser o mesmo, eu preciso crescer. Precisamos experimentar crescimento espiritual, precisamos experimentar crescimento em todas as áreas. A única forma de nós experimentarmos é nós mergulhando no rio de Deus. Agora a questão, queridos, que essa decisão não é uma decisão minha, não é uma decisão de Deus, é uma decisão tua, é uma decisão individual de cada um de nós. Eu quero mergulhar no rio de Deus. Eu quero mergulhar no rio de Deus, sim ou não? É uma pergunta que nós temos que responder, é uma pergunta que nós temos que dizer para nós mesmos.
Talvez nós não tomamos posse de tantas promessas que a Bíblia tem para nós, porque nós ainda não mergulhamos, porque nós ainda não aprofundamos as raízes, porque ainda nós não descemos mais, e nós não desfrutamos, não tomamos posse. Por exemplo, na área de dízimo, vamos pensar, quantos de nós queremos ficar no tornozelo? Nas contribuições estão no tornozelo. Não tem como, querido. Se você e eu, nós queremos experimentar um avivamento nessa área financeira, nós temos que mergulhar no rio de Deus. Temos que mergulhar no rio de Deus. É a única forma de nós vivermos isso. É a única forma. Agora, queridos, a Bíblia fala, eu não sei se você já ouviu falar de livre arbítrio. Talvez você pergunta, pastor, isso é de comer? Vende na pizzaria? É recheio do lanche? Não, é uma decisão. Livre arbítrio. Pastor, aonde a Bíblia fala disso? A Bíblia não fala especificamente, mas a Bíblia fala, por exemplo, em passagens, e eu vou ler uma para você. Josué 24:15 diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha que coisa, aqui Josué fala assim: vocês precisam decidir, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, e vocês, o que vão fazer? Livre-arbítrio. Outra situação, Mateus 23, Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, decisão. Queridos, eu quero caminhar para a conclusão, porque eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa tarde, e eu creio que vai haver um despertar, vai haver um romper, águas vão descer do alto, vão fluir águas sobre a sua vida, e você vai experimentar vida em nome de Jesus, amém? Eu não sei qual é a área da tua vida que está morrendo, eu não sei qual é a área da tua vida que já morreu, eu não sei se a sua vida está como um mar morto, mas eu quero dizer, assim como Ezequiel profetizou há anos, eu quero profetizar nessa tarde: vai haver água doce, vai haver cura, vai haver vida. Você não está entendendo, eu estou dizendo, eu estou profetizando, vai haver cura, vai haver vida sobre você em nome de Jesus, amém? Pastor, a minha saúde física é um mar morto. Se você mergulhar, você experimenta cura. Pastor, a minha vida financeira é um mar morto. Eu te garanto, querido, se você mergulhar, você experimenta cura. Nós estamos a 4 meses do final do ano. Eu te desafio, mergulhe em Deus. Pastor, mergulhar em Deus é tão complicado. Não, não é não. Tire, pelo menos, faça esse desafio com você mesmo. Desafie-se a ler a Bíblia pelo menos uma vez por dia. Um capítulo. Sabe quanto dá de tempo? Não dá menos que 1 minuto. 2 minutos, vai. Leia todo dia. Ore 5 minutos. O desafio para você é orar 5 minutos. Pastor, esse é nível raso. Talvez você já está no nível da cintura, então ore 10. Não, pastor, é raso ainda. Talvez você está num nível um pouquinho maior, então ore 20. Eu não sei qual é o seu nível, mas irmão, você precisa sair de um nível e entrar em outro urgente. Se comprometa a vir para a igreja todos os domingos. Pastor, mas pelo amor de Deus, todos os domingos não dá. Vai ter jogo do Corinthians, vai ter final da Copa não sei do que, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu não sei, irmão.
Qual é o seu nível? Aonde você quer chegar? Eu só sei que tem uma coisa que eu quero dizer para você: há uma unção profética que eu vou liberar nessa tarde, mas essa unção profética está condicionada à tua decisão, à tua vontade. Se eu e você não mergulharmos e decidirmos realmente fundo no rio de Deus, nós não vamos poder olhar para trás e falar: não aconteceu nada na minha vida. Porque nós, como profetas, homens de Deus, falamos, e o povo precisa ouvir, precisa pegar, precisa reter. E aqui, queridos, Ezequiel 47:9, já estou caminhando para a conclusão. Diz assim: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá. E saneia a água salgada, do modo que onde o rio fluir, algumas coisas viverão. É isso que está escrito, sim ou não? Sim ou não? Não, tudo viverá. Irmão, qual é a área da sua vida que está morta? Qual é a área da tua vida que está morta, querido? Eu te pergunto nessa tarde, porque Deus está interessado em produzir vida, em produzir cura, em trazer vida aonde existia morte. Você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida cura em nome de Jesus. Agora, querido, eu falei que estão acontecendo dois fenômenos lá. Um das águas que descem e outro que as águas brotam. Da mesma forma que os fenômenos estão acontecendo lá, vão começar a acontecer na sua vida. Algo vai acontecer na sua vida. Querido, eu quero dizer isso para você. Agora, olha que coisa isso. Isso aqui é muito incrível. João 7:37-38 diz assim: antigamente existia uma festa onde os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, pegavam água e derramavam. Nessa ocasião, Jesus aproveitou a situação para falar uma coisa muito poderosa. Olha o que ele falou aqui: no último dia, e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe por que os sacerdotes iam no tanque de Siloé, pegavam a água e derramavam na festa? Era para lembrar dos milagres que aconteceram na vida de cada judeu. Querido, você não precisa mais pegar água num tanque e derramar para lembrar de milagre. Eu e você somos um milagre vivo, amém, irmãos? Agora, o melhor de tudo, querido, é que a Bíblia diz o seguinte, que do meu interior, se eu crer, fluem rios. E se são rios, aqui está no plural, não é singular, rios, ou seja, mais de um. No mínimo você tem uns 3 rios aí dentro de você. No mínimo 2. Agora, queridos, olha como isso é profético. Isso aqui vai mudar a tua vida. Isso vai mudar a tua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, Ezequiel 47: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Pastor, não vejo nada à minha direita, começa a ver frutos porque vai dar. Não vejo nada à minha esquerda, começa a ver porque vai acontecer, querido. Vai acontecer um milagre na sua vida. Talvez hoje você está igual ao mar morto, mas eu quero profetizar em nome de Jesus. Vai acontecer uma frutificação em ambas as suas laterais aí, à direita, à esquerda, as margens do rio, que há dentro de você, em nome de Jesus. Agora,
Às vezes, queridos, nós passamos por desafios. Eu também passo. Aí as pessoas falam: pastor, mas como você consegue se manter em pé? Como você consegue ficar firme diante dos desafios? Eu quero dizer uma coisa para você. Tem uma frase, coloca para mim aquela frase na tela, essa daí. Eu perguntei a Deus: por que o Senhor está me levando às águas profundas? E Ele me falou: porque teus inimigos não sabem nadar. Ah, querido, se você... Aleluia! Sabe o segredo? Problema nós vamos ter, lutas nós teremos, mas eu quero dizer uma coisa: se você tiver mergulhado, o diabo não vai chegar lá, porque o diabo não sabe nadar, o diabo não tem estratégia para ir no fundo lá, tirar você de lá ele não pega você não, querido. E eu vou contar um episódio, isso é verídico, aconteceu na época do tsunami acontecendo, 2 mergulhadores estavam muito fundo. Quando eles saíram, destruição para todo lado. Eles perguntaram: o que aconteceu? Houve um tsunami. Eles falaram: nós não vimos nada. Isso é verídico. Nós não... Como foi? Não vimos nada. Sabe, o segredo deles não terem presenciado e talvez até não morrido, eles estavam mergulhados no fundo do oceano. Sabe, querido, o segredo para eu e você ficar firme é esse aí, ó. O diabo não sabe nadar. O diabo, ele tem muitas qualidades, perseverança é uma delas, mas ele não tem criatividade. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. E eu quero dizer uma coisa para você: quanto mais nós nos manifestarmos, enchermos a terra de gente de Deus, com o coração cheio de Deus, confessando Jesus, o diabo vai ficar louco, porque ele vai falar assim: eu vou atacar esse crente aqui. Aí não, ali já vem outro. Eu vou atacar aquela igreja, não, mas já abriu outra, aquela outra, querido, ele não consegue, ele não é onipresente. Agora, para concluir aqui, suas folhas não murcharão, e seus frutos não cairão. Toma posse disso, querido. Eu quero dizer, suas folhas não murcharão, e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa. Talvez você está aqui, mas a crise te levou como para o mar morto. Você está como mar morto. A crise acabou com as suas finanças, a crise acabou com as suas economias. Mas há uma palavra profética nessa tarde. A partir de hoje, todo mês, aqui diz assim, ó: todo mês produzirão, todo mês produzirão. Você vai ter todo mês a sua receita, a sua entrada. Não se preocupe. Talvez você está aqui com medo, preocupado, pensando assim: ai, e as minhas contas, e o que vai acontecer com a minha vida? Querido, há um rio, aliás, alguns rios dentro de você, e há uma palavra profética: vai frutificar na direita, vai frutificar na esquerda, todo mês vai ter fruto. Amém, queridos? E agora, para concluir mesmo, olha o que a Bíblia diz: seus frutos servirão de comida e de remédio. Querido, se eu sou um rio, aliás, se dentro de mim existem rios, e a Bíblia está dizendo que esse rio vai produzir frutos, e esses frutos vão gerar vida aonde existe morte. Esses rios que saem de mim, as águas que saem daqui, elas produzem remédio. Sabe, querido, eu e você, como homem
e mulher de Deus, precisamos ser o remédio que as pessoas precisam. Precisamos ser o remédio que o Brasil precisa. Precisamos ser o remédio que o seu patrão precisa. Você precisa ser o remédio que a economia precisa. Você precisa ser o remédio que a igreja precisa, que seu pai precisa, que a sua família precisa. Seja o remédio, querido. Ah, pastor, tem uma pessoa com câncer, você precisa ir lá curar. Querido, a Bíblia não está falando que os rios estão só sobre a minha vida, não. Não está dizendo nem pastor e nem meu nome Cleiton. A Bíblia está dizendo a Bíblia fala assim, olha, Jesus diz, quem crer em mim, quantos creem em Jesus aqui? Quantos creem? Então, querido, se está com câncer, você é o remédio. De dentro de você sai água viva, que pode trazer cura para o câncer. Ah, pastor, tem uma pessoa deprimida, você pode ir lá impor as mãos, essa pessoa vai ser curada, vai ser sarada, vai ser transformada, porque a água que sai de dentro de você, é uma água que traz cura, é água viva, é água que produz cura, querido, receba isso em nome de Jesus. Eu vou pedir para você ficar em pé, mas eu quero só concluir aqui dizendo o seguinte: o fruto do Espírito, Gálatas 5:22 diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fé. São alguns. Como, pastor, eu vou provar, eu vou experimentar tudo isso? Mergulhado, querido. Mergulhado. Se você vier para mim aqui em 31 de dezembro e falar: pastor, eu fiquei mergulhado esses 4 meses, andei em fidelidade com Deus, fui um homem de Deus, uma mulher de Deus, cumpri tudo e tal, minha vida está assim. Ah, querido, aí eu vou comprar briga com você. Sabe por quê? Porque Deus garante, você não vai me procurar, porque se você for fiel nesses 4 meses, mergulhando na presença de Deus, pode se preparar. 2018, você vai entrar lá, dando pulo, gritando, saltando e declarando um ano de conquista e de vitória em nome de Jesus. Agora nós vamos fazer algo profético. O louvor vai cantar aqui essa canção que fala do rio de Deus, e você vai cantar junto. Mas eu quero que você comece a cantar como sendo a canção de milagre. Eu não sei qual é o nível de milagre que você precisa, qual é o nível de cura que você precisa, qual é a área que você precisa experimentar o toque